Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena e acabou Succession. É sempre complicado quando uma série acaba, porque você espera que os temas principais e as tramas principais vão ser todas amarradinhas, resolvidas. E é claro que nem sempre isso acontece, porque ao longo, por exemplo, de 4 temporadas de uma série de questões são levantadas e nem todas são respondidas, ou são respondidas, mas não de uma maneira óbvia que bata na cabeça do espectador. A gente descobre, por exemplo, a gente descobriu ao longo das 4 temporadas mais sobre a história do Logan Roy, o que explica um pouco das cicatrizes que ele tem nas costas. A gente descobriu um pouco sobre os traumas e como esses traumas influenciaram na sua criação para que ele acabasse transmitindo esses traumas para os seus filhos também. A gente aprendeu sobre a personalidade dos irmãos, dos 4 irmãos, sobre a dinâmica entre eles, os sonhos, as fraquezas, as virtudes de cada um. E claro, como tema indicado pelo título, a gente investiu a nossa expectativa em relação a quem seria o sucessor de Logan Roy. E agora que a série acabou, é um momento interessante para a gente fazer um diagnóstico da coesão da série. E esse diagnóstico é muito positivo para Succession. É uma série que ela conseguiu manter uma coesão muito grande, tanto temática, quanto visual, quanto dramática, quanto narrativa, nas 4 temporadas. E isso refletiu muito no final. É claro que isso tem spoiler, esse vídeo tem spoiler, então quem não assistiu ao final, desligue esse vídeo. Mas indo para... Antes de assistir ao final, eu tinha um certo receio, que era o de que a série não conseguiria apresentar um desfecho em si. Porque a gente viu nesses 4 anos, por exemplo, várias pessoas passando pelo posto de CEO provisoriamente. Então, quer dizer, quem acabasse assumindo essa posição no final da série, não quer dizer que necessariamente seria o CEO eternamente. Mas seria, enfim, uma resposta, como eu falei, para o título. E a dinâmica que a gente viu nesse último episódio foi uma dinâmica muito parecida com o início desse episódio e com a de algumas temporadas passadas, com uma aliança provisória entre os 3 irmãos, o Kendall, a Shiv e o Roman, que acaba se desfazendo, volta, se desfaz, e é muito movida. Em parte, a necessidade deles fazerem essa aliança vem do amor que eles sentem um pelo outro e pelo trauma compartilhado. A gente percebe isso muito claramente até pelo fato do Logan ter prometido para os 3 que eles seriam sucessores. Para o Kendall, quando ele tinha 7 anos de idade, o que é uma espécie de abuso infantil, porque ele já, não só ele tira qualquer possibilidade do Kendall sonhar com outras possibilidades para ele, mas cria uma expectativa que ele vai carregar para o resto da vida e que ele nunca vai superar. Como a gente viu, por exemplo, no final da série, o Kendall não se torna o sucessor de Logan Roy e é algo que ele vai carregar a vida inteira, né? Ele pode eventualmente até fundar a sua própria empresa, pode virar também quer dizer, rico ele já é, né? Essa é a questão, assim, não dá pra gente ter muita dó dos irmãos Roy, porque, enfim, independente de qualquer coisa, todos eles saem riquíssimos da última temporada. Mas, do ponto de vista pessoal, ele nunca vai conseguir atingir o status que o pai atingiu, que era o sonho que ele tinha. A Shiv termina basicamente como também ela começou, com uma dinâmica pouco saudável, tóxica, eu diria até, com o Tom, em que o casamento se mantém não por amor ou mesmo por cumplicidade, mas, até como o Tom diagnostica muito bem, com uma resistência dela em admitir fracassos e porque é mais conveniente. E o Roman termina exatamente onde ele começou, né? E dá para ver que ele, possivelmente, quando ele dá um sorriso para aquele copo de martini que ele vai tomar, que ele possivelmente vai se entregar de vez à vida de playboy, enfim, entregar um hedonismo absoluto, que é como ele era no início da série. Fez um pequeno desvio para tentar entrar no mundo corporativo, mas agora de volta para o começo. Não é um final feliz para ninguém. E nem poderia ser, porque o Logan, como pai, ele não criou as condições necessárias para que os filhos soubessem ser felizes. Essa é a grande tragédia de Succession. E quando eles assistem nesse último episódio a uma fita em que o Logan está confraternizando com os executivos da empresa e com o Connor, as lágrimas que o Kendall, a Shiv e o Roman derramam não são lágrimas só de saudade por ver o pai feliz. São lágrimas de reconhecimento de que eles nunca tiveram a oportunidade de conhecer aquele Logan Roy, que ele só era com os executivos da empresa e com Connor, que não representava realmente uma possibilidade de CEO, porque nunca teve essa ambição.
Porque é isso, ao mesmo tempo em que o Logan ele estabeleceu os 3 filhos como possíveis sucessores, ele também os estabelece automaticamente como possíveis concorrentes. E isso acaba moldando a relação que ele vai ter com eles pelo resto da vida. E com o Connor não tinha essa rivalidade, e com os executivos, embora tivesse uma rivalidade, assim, ao mesmo tempo ele sabia que eles estavam sob seu controle. Então aquele Logan é um Logan que os 3 irmãos nunca viram. É muito triste aquela cena por isso, né? Por eles testemunharem um momento do pai de leveza que eles nunca tiveram oportunidade de compartilhar. Como foi, o desfecho dos 3 são desfechos extremamente melancólicos. Do ponto de vista de quem é o sucessor e o que isso traz, eu acho que, primeiro, é o desfecho da série, não é o desfecho do caminho da corporação, o Rocco Waystar, esqueci até o nome da empresa agora, da corporação. Porque, assim, eu acho perfeitamente plausível imaginar que o Tom não vai ficar nem 5, 6 meses como CEO, principalmente se o candidato lá, republicano, o Trump lá deles lá, não tiver a sua vitória confirmada. Mas é algo que já serve para redefinir um pouco a dinâmica dele com a Shiv, né? É interessante, inclusive, o último plano dos dois. Sabe o que me lembrou? Aqui, o último plano, quando ele coloca a mão para cima e ela coloca a mão sobre a mão dele, mas ela não aperta a mão dele, nem ela dele. As mãos estão sobre uma mão sobre a outra, mas não tem um gesto ali de aperto de mão, de carinho. Isso me lembrou um pouco essa ambiguidade, o sublinhado / risco do Logan no nome do Kendall. Aquilo ali ele riscou o nome do Kendall ou ele sublinhou o Kendall? Para mim é a mesma coisa. A mão está dada, a mão não está dada. Existe cumplicidade, existe possibilidade de amor, não existe possibilidade de amor, não existe possibilidade de cumplicidade. Enfim. Mas, de certo modo, não deixa de ser satisfatório perceber que o Tom, ele sempre teve certo, né? Vamos lembrar daquele episódio em que o Kendall busca estabelecer uma aliança provisória com o Tom, e o Tom diz: olha, vai me desculpar, mas tudo que você faz dá errado, e eu nunca vi o Logan fracassando. E realmente, o Logan não fracassa nem depois de morto. O que ele tinha colocado em curso, que era a venda da corporação para o Madison, acaba acontecendo, né? Ele realmente não erra. E o Kendall só sabe errar. O que leva a uma cena muito dolorosa dos 3, a briga, o confronto final dos 3, em que eles dizem coisas que estão carregando possivelmente a vida inteira. A Shiv dizer: eu te amo, mas eu não consigo te suportar. Para ela seria uma violência, ser ela responsável por acabar colocando o irmão como CEO da empresa. E, ao mesmo tempo, segredos e mágoas sobre sobre o que eles pensam em relação ao Kendall, a formação da família do Kendall, a relação com a Rava, os filhos, e que culmina no Kendall fazendo uma coisa que é oposta do que ele fez a série inteira, porque a série inteira, mesmo nos piores momentos, ele defendeu os irmãos. Ele defendeu, por exemplo, a Shiv quando no episódio da eleição o Tom foi grosseiro com a Shiv, e o Kendall, mesmo, né, no momento que o foco era outro, ele chamou a atenção do Tom, ou quando ele chamou a atenção do cara que tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos porque ele fez graça com a cara do Roman, e o Kendall interferiu, né? Então o Kendall sempre defendeu os irmãos, e para isso agora ele partir para agressão aos dois é o colapso completo do que restava de relações daquela família. É muito triste o final de Succession, mas é um final coeso, é um final coerente, porque é a única possibilidade. E uma coisa que o Kendall não entende, possivelmente nunca vai entender, é que a única possibilidade que ele tinha de ser feliz foi dada a ele pela irmã. Porque enquanto aquela possibilidade de ser o CEO e a ambição de ser o CEO, comandar os negócios da família, tivessem guiando, ele não ia conseguir fazer mais nada na vida. Talvez não consiga, inclusive. Talvez não consiga. Mas ele certamente não conseguiria enquanto tivesse aquela possibilidade de se tornar CEO. Então é uma liberdade para todos perderem, né? E ali, perderem, a família Roy sai toda da empresa, com exceção de um, que é o Greg. É o único membro da família Roy que consegue permanecer na corporação. Enfim, é uma série fantástica. O episódio final, soberbo, performances magníficas. Eu vou sentir falta de Succession. Um grande abraço, bons filmes.